O milionário sempre dizia que nunca mais se apaixonaria. Para ele, o amor era apenas uma lembrança amarga que o dinheiro ajudava a esquecer. Mas bastou ver sua ex cantando na praça, com aquele sorriso que conhecia tão bem, e dois meninos idênticos a ele ao seu lado, para que tudo desmoronasse outra vez. O que aconteceu depois mudou a vida de todos ao seu redor. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O sol de abril caía sobre a Praça da República em São Paulo com aquela brandura que prometia a chegada definitiva da primavera. Os terraços dos cafés se enchiam de paulistanos e turistas aproveitando o primeiro domingo realmente quente do ano, enquanto os pombos esvoaçavam entre as mesas em busca de migalhas de pão de queijo e cafezinhos. Heitor Almeida caminhava pelos corredores com seu passo firme e característico, as mãos mergulhadas nos bolsos de seu blazer italiano. Aos seus 42 anos, era a personificação do sucesso empresarial brasileiro, fundador de uma empresa de cibersegurança que havia revolucionado a proteção de dados na América Latina, dono de uma mansão nos arredores de Alphaville e possuidor de uma fortuna que lhe permitia qualquer luxo. No entanto, seu rosto carregava a marca de quem pagou um preço alto por cada real conquistado. A solidão se tornara sua companheira mais fiel desde aquele divórcio que havia despedaçado sua vida 6 anos atrás. Ele fizera uma promessa solene enquanto contemplava São Paulo da varanda de sua casa. Nunca mais abriria seu coração. O amor era um luxo que não podia se dar ao luxo, uma distração que quase havia arruinado seu império quando seu casamento se desmoronou em meio a desavenças e mal-entendidos. Seus únicos confidentes eram Laura, sua assistente pessoal, há mais de uma década, e Ricardo, seu motorista, que havia testemunhado sua transformação de um homem apaixonado e cheio de vida em um workaholic obsessivo que media cada emoção como se fosse um investimento de alto risco. Aquele domingo, porém, algo o havia empurrado para fora de sua rotina. Talvez fosse a primavera, ou talvez a insistência de Laura de que ele precisava respirar ar puro de verdade em vez do ar-condicionado do escritório. O fato é que ele decidira caminhar pelo centro histórico, algo que não fazia há meses. Foi então que a ouviu. Uma voz familiar, doce como o mel de Minas Gerais, se elevava acima do murmúrio da praça. Cantava uma modinha com aquela cadência que fazia as palavras flutuarem no ar como borboletas. Heitor parou bruscamente, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Era impossível. Não podia ser ela. Seguiu o som daquela voz que amara e odiara em partes iguais, que fora sua perdição e sua glória. Ao virar a esquina, próximo à estátua de Borba Gato, a viu de costas. Usava um vestido florido que esvoaçava levemente na brisa, e seus cabelos castanhos, agora mais longos, caíam em ondas sobre os ombros. Tinha um violão em suas mãos e cantava de olhos fechados, perdida na melodia. Mas não estava sozinha. Ao seu lado, sentadas em uma canga xadrez sobre o chão da praça, havia 2 meninas idênticas de aproximadamente 5 anos. Tinham os cabelos cacheados e escuros e vestiam roupas combinando em tons pastel. Uma tinha um pandeiro pequeno nas mãos, enquanto a outra batia palmas, seguindo o ritmo da canção. O coração de Heitor parou quando uma das meninas ergueu o olhar e sorriu para um turista que havia deixado cair algumas moedas na capa do violão aberta à sua frente. Aqueles olhos eram seus olhos. A mesma cor avelã, o mesmo formato amendoado, a mesma expressão inteligente que ele via todas as manhãs no espelho. A mulher terminou a modinha e se virou para agradecer os aplausos dos curiosos que se haviam reunido. Seus olhares se encontraram através da multidão, e o tempo pareceu parar. Era Isabela, sua Isabela.
sua ex-esposa, a mulher que ele jurara nunca mais ver. O rosto dela ficou pálido ao reconhecê-lo e o violão quase lhe escapou das mãos. As meninas, alheias ao drama que se desenrolava, continuavam sorrindo e cumprimentando as pessoas que passavam. Uma delas se aproximou correndo de Isabela e puxou a barra do seu vestido. "Mamãe, podemos cantar Asa Branca? É a que mais a galera gosta", disse com uma vozinha cristalina que atravessou o coração de Heitor como uma flecha. Isabela conseguiu se recompor o suficiente para concordar, sem desviar os olhos de Heitor. Ele permanecia imóvel a alguns metros de distância, tentando processar o que via. Aquelas meninas não podiam ser, mas os olhos não mentiam, e nem a idade. Se tinham 5 anos, teriam nascido. Os cálculos se aglomeraram em sua mente como dados em uma planilha. 6 anos de divórcio, menos 9 meses de gravidez. As datas coincidiam perfeitamente. Uma das gêmeas o notou, sua expressão de espanto, e lhe sorriu com aquela inocência pura que só as crianças têm. Aproximou-se alguns passos e lhe ofereceu uma pequena chocalho. "O senhor quer tocar com a gente? Mamãe diz que a música fica mais bonita quando mais gente participa." Heitor olhou para chocalho, depois para a menina, depois para Isabela, que observava a cena com uma mistura de pânico e ternura nos olhos. O empresário frio e calculista, o homem que havia construído um império baseado na lógica e no controle, se viu completamente desarmado diante do sorriso daquela menina que tinha seus olhos. Sem dizer palavra, pegou a chocalho com mãos trêmulas, sabendo que aquele gesto simples acabara de mudar o rumo de sua vida para sempre. Os minutos seguintes transcorreram como em uma dança silenciosa de olhares evasivos e tensão palpável. Heitor mantinha a chocalho em suas mãos, sem ousar usá-la nem devolvê-la, enquanto Isabela tentava continuar com seu espetáculo como se nada tivesse acontecido. Mas sua voz tremia levemente ao cantar Asa Branca, e seus dedos vacilavam sobre as cordas do violão. As gêmeas, completamente alheias ao drama que se desenrolava entre os adultos, curtiam a música com aquela alegria pura que caracteriza as crianças. A que havia oferecido a chocalho a Heitor se chamava Sofia, segundo ele pôde ouvir quando sua irmã a chamou. A outra respondia pelo nome de Alice. Ambas tinham aquela espontaneidade encantadora que fazia os transeuntes sorrirem. E Heitor notou, com uma mistura de orgulho e dor, como vários espectadores comentavam o quanto elas eram anjos. Quando terminou a canção, Isabela recolheu rapidamente suas coisas com movimentos nervosos. As meninas protestaram, queriam cantar mais uma, mas ela lhes prometeu sorvetes se comportassem bem e a ajudassem a guardar tudo. Heitor sabia que era sua chance de se aproximar, mas as pernas pareciam ter se transformado em chumbo. "Meninas, vão lavar as mãos naquela fonte", murmurou Isabela, apontando para a fonte central da praça. "Já volto." Era evidente que ela queria conversar com ele a sós. As pequenas correram alegremente em direção à fonte, e pela primeira vez em 6 anos, Heitor e Isabela se encontraram frente a frente, sem testemunhas. "Não esperava te ver aqui", disse ela em voz baixa, evitando seu olhar enquanto guardava o violão em sua capa gasta. "Nem eu esperava te ver com elas", respondeu Heitor, sua voz rouca pela emoção contida. "Isabela, preciso saber." "Não aqui", interrompeu ela, olhando nervosamente para onde as meninas brincavam. "Não na frente delas." "São minhas?" A pergunta saiu de seus lábios antes que ele pudesse impedi-la. Isabela fechou os olhos com força, como se as palavras lhe tivessem causado dor física. Quando os abriu, havia lágrimas ameaçando transbordar. "Heitor, por favor." "Elas têm meus olhos, Isabela, e a idade. Meu Deus, elas têm 5 anos. Sua voz se quebrou levemente. "Como você pôde me esconder?" Ela se endireitou com aquela dignidade que ele lembrava tão bem, a mesma que o havia apaixonado e enlouquecido durante o casamento.
Não te escondi nada. Descobri que estava grávida 2 semanas depois de assinar os papéis do divórcio. Liguei para seu escritório 3 vezes. Laura me disse que você havia dado ordens específicas para que não me passassem nenhuma ligação. Heitor sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago. Lembrava-se perfeitamente de ter dado aquelas instruções. Estava magoado, furioso, queria apagar qualquer vestígio de Isabela de sua vida. Mas você poderia ter insistido, poderia ter vindo ao escritório, poderia ter... Poderia ter o quê, Heitor? Isabela o interrompeu, sua voz carregada de uma amargura contida durante anos. Me humilhar mais do que já estava? Implorar para que você me ouvisse depois que você me expulsou de sua vida, como se eu fosse um erro empresarial que precisava ser corrigido? As meninas voltaram correndo, alheias à tensão que pairava entre os adultos. Alice se pendurou no braço de Isabela. Mamãe, quem é esse senhor? Por que ele está com cara triste? Sofia, a mais observadora das duas, estudou o rosto de Heitor com aquela curiosidade sem filtros própria dos 5 anos. Ele se parece um pouco com a gente, né, Alice? Ele tem os mesmos olhos. O coração de Heitor parou. Isabela ficou ainda mais pálida, se é que isso era possível. Ele é um amigo da mamãe de muito tempo atrás, conseguiu articular Isabela. Meninas, vamos recolher as coisas. Precisamos ir embora. Mas você disse que ia nos comprar sorvete, protestou Alice. E vou comprar. Vamos. Heitor as viu se afastarem, sentindo como se uma parte dele se despedaçasse a cada passo que davam. Justo antes de desaparecerem entre a multidão, Sofia se virou e gritou: Tchau, senhor triste. Espero te ver de novo. Heitor ficou ali, imóvel no meio da praça, com a chocalho ainda na mão, sabendo que sua vida acabara de mudar para sempre. Os dias seguintes se passaram como uma tortura deliciosa para Heitor. Não conseguia se concentrar nas reuniões, os relatórios financeiros se embaçavam diante de seus olhos e, pela primeira vez em anos, Laura teve que cancelar várias reuniões importantes porque ele simplesmente não estava presente mentalmente. Senhor Almeida, o senhor está bem? Perguntou Laura na quarta-feira de manhã, depois que ele ficara olhando pela janela por 20 minutos, sem responder às suas perguntas sobre o orçamento do próximo trimestre. O senhor parece diferente desde domingo. Heitor se virou da janela de seu escritório na Torre Itália, de onde se dominava toda São Paulo. A cidade se estendia diante dele como um mapa de possibilidades. Mas pela primeira vez em anos, ele se sentia perdido nela. Laura, você se lembra das ligações que eu bloqueei da Isabela depois do divórcio? Sua assistente franziu a testa, surpresa com a pergunta. Laura havia sido testemunha de todo o processo do divórcio. Vira como Heitor se transformara de um homem apaixonado em alguém que mencionava sua ex-esposa com a mesma frieza com que falava de um concorrente empresarial. Claro, o senhor foi muito específico. Não queria saber nada da senhora Ruiz. Ela ligou 3 vezes em 2 semanas, depois parou de tentar. Ela disse do que se tratava, só que era urgente e pessoal. Eu me ofereci para passar a mensagem, mas o senhor... Laura parou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. O senhor disse que não havia nada que ela pudesse lhe dizer que fosse importante. Heitor fechou os olhos, sentindo o peso daquelas decisões tomadas em um momento de dor e orgulho ferido. Durante 6 anos, ele havia construído sua nova vida na premissa de que fizera a coisa certa, de que Isabela fora um obstáculo para seu sucesso. Agora, aquela certeza se desmoronava como um castelo de cartas. Você pode conseguir o endereço atual dela? Laura o olhou com expressão preocupada. Em todos os anos que trabalhava para ele, nunca o vira tão vulnerável. Senhor, o senhor tem certeza de que é uma boa ideia? O senhor sabe o que aconteceu da última vez que... Laura, por favor, só me consiga o endereço.
Enquanto esperava a informação, Heitor mergulhou na internet, buscando qualquer vestígio de Isabela nos últimos anos. O que encontrou o surpreendeu e o entristeceu em partes iguais. Sua ex-esposa, que fora uma advogada promissora especializada em direito internacional, havia abandonado completamente sua carreira profissional. Em seu lugar, ele encontrou vídeos no YouTube de Isabela cantando em pequenos bares de São Paulo, resenhas de suas apresentações em cafés do bairro da Vila Madalena e fotos em redes sociais onde ela aparecia sempre com as gêmeas. Elas viviam em um pequeno apartamento no bairro da Bela Vista, segundo a informação que Laura lhe forneceu naquela mesma tarde. O endereço lhe pareceu familiar. Era uma zona boêmia, cheia de pequenos teatros, galerias de arte e restaurantes aconchegantes. Muito diferente do luxo asséptico de Alphaville, onde ele residia. Na quinta-feira à noite, depois de muito debater consigo mesmo, Heitor pediu a Ricardo que o levasse até a rua onde Isabela morava. Não tinha intenção de subir nem de confrontá-la. Só queria ver, entender como era a vida de suas filhas. O prédio era do início do século XX, com aquela arquitetura paulistana típica de sacadas de ferro e fachada de tijolo vermelho. Da rua ele podia ver luz em uma das janelas do terceiro andar, e seu coração acelerou ao imaginar que atrás daqueles vidros estavam suas filhas. "Subimos, senhor?" perguntou Ricardo, que havia estacionado discretamente do outro lado da rua. "Não, só... vamos esperar um pouco." Como se o destino tivesse ouvido seus pensamentos, a porta do prédio se abriu e Isabela saiu de mãos dadas com as gêmeas. As três estavam vestidas com roupas simples, mas cuidadas, e se dirigiam para a pequena praça que havia no final da rua. Heitor as seguiu à distância, sentindo uma mistura de culpa por espioná-las e fascínio por observar suas filhas em seu ambiente natural. Elas se sentaram em um banco sob um poste de luz, e Isabela tirou um livro de contos de sua bolsa. As meninas se aconchegaram uma de cada lado da mãe, e durante os minutos seguintes, Heitor foi testemunha de uma cena de intimidade familiar que o atravessou a alma. Isabela lia com vozes diferentes para cada personagem. As gêmeas riam e faziam perguntas, e entre as três criavam um pequeno mundo perfeito sob a luz amarelada do poste. Foi então que Heitor compreendeu a magnitude do que havia perdido. Não só havia perdido os primeiros 5 anos de vida de suas filhas, havia perdido a oportunidade de ser parte daquela conexão mágica, daquelas pequenas rotinas que constroem as lembranças mais preciosas de uma família. Quando voltaram para o prédio, Heitor pediu a Ricardo que o levasse para casa. Durante todo o trajeto, manteve o olhar fixo nas luzes de São Paulo que passavam pela janela, enquanto em sua mente começava a se formar um plano. Não podia mudar o passado, mas talvez, só talvez, pudesse construir um futuro diferente. A pergunta que o atormentava já não era se Isabela lhe havia ocultado suas filhas por despeito ou por orgulho. A pergunta real era: o que ele estava disposto a fazer para recuperar o tempo perdido? Na sexta-feira de manhã, Heitor tomou uma decisão que teria sido impensável uma semana atrás. Cancelou todas as suas reuniões e se dirigiu ao Parque Ibirapuera. Ele havia descoberto, graças às suas pesquisas na internet, que Isabela se apresentava todas as sextas de manhã no chafariz próximo ao lago, onde turistas e paulistanos se aglomeravam para desfrutar do ambiente boêmio do parque. Vestiu-se de maneira casual, algo completamente incomum nele, com uma calça jeans escura e uma camisa de linho branca, e colocou óculos escuros e um boné de beisebol. Não queria ser reconhecido, pelo menos não imediatamente. Seu plano era simples: observar, entender a dinâmica entre Isabela e as meninas e talvez encontrar uma forma natural de se aproximar. Quando chegou ao local, Isabela já havia começado sua apresentação.
Desta vez, cantava músicas populares brasileiras misturadas com algumas composições próprias, acompanhada do violão enquanto as gêmeas brincavam por perto, construindo castelos com as folhas secas que haviam caído durante o outono anterior. Heitor se posicionou a uma distância prudencial, atrás de um grupo de turistas japoneses, que fotografavam entusiasmados cada movimento da pequena apresentação. De lá, ele podia observar sem ser visto, e o que viu o comoveu profundamente. Isabela havia mudado. Não era só que ela havia abandonado os tailleurs e os saltos altos de seus dias de advogada. Era algo mais profundo. Havia uma serenidade nela que ele não lembrava de seu casamento, uma conexão autêntica com o que a fazia brilhar de uma maneira diferente. Quando cantava, seu rosto se iluminava, e quando as meninas se aproximavam dela entre as músicas, ela as abraçava com uma naturalidade que falava de anos, construindo juntas aquela cumplicidade. Sofia e Alice, por sua vez, eram como duas pequenas extensões de sua mãe. Conheciam as músicas, sabiam quando aplaudir e se moviam pelo espaço com a confiança de quem está em seu território. Vários espectadores habituais pareciam conhecê-las, cumprimentando-as pelo nome e perguntando sobre a escola ou comentando o quanto elas haviam crescido. Foi então que aconteceu o inesperado. Alice, a mais aventureira das duas, se afastou um pouco perseguindo uma borboleta que esvoaçava entre as árvores. Sem perceber, se aproximou perigosamente da área onde Heitor estava observando. A menina tropeçou em uma raiz que sobressaía do chão e caiu, raspando o joelho e começando a chorar. O instinto paternal, adormecido durante anos, despertou em Heitor de forma instantânea. Sem pensar duas vezes, se aproximou da menina e se ajoelhou ao lado dela. "Você se machucou, pequena?" perguntou ele com voz suave, tirando os óculos escuros para poder examinar melhor o ferimento. Alice o olhou através das lágrimas, e Heitor viu em seus olhos aquela mistura de dor e coragem que o desarmaria para sempre. "Tá doendo muito", soluçou a menina, apontando para o pequeno ferimento em seu joelho. Heitor tirou um lenço limpo de seu bolso e com cuidado limpou o sangue da raladura. Era algo superficial, mas para uma menina de 5 anos podia parecer o fim do mundo. "Não é nada grave, mas vamos curar direitinho. Sabe o quê? Minha avó me ensinou um truque mágico para não doer." Alice parou de chorar, intrigada. "Um truque mágico?" Heitor sorriu, lembrando vagamente como sua avó havia curado suas próprias feridas na infância. "Você sopra 3 vezes no machucado enquanto pensa em algo que te deixa muito feliz. Quer tentar?" A menina concordou solenemente e seguiu as instruções. Depois dos 3 sopros, olhou expectante para Heitor. "Tá doendo menos?" perguntou ele. Alice mexeu a perna experimentalmente e sorriu. "Sim, deu certo." "Alice, onde você está?" A voz de Isabela soava preocupada, e Heitor pôde ouvi-la se aproximando. "Estou aqui, mamãe. O senhor me curou com magia." Isabela apareceu entre as árvores com Sofia na mão e o violão pendurado no ombro. Quando viu Heitor ajoelhado ao lado de Alice, parou bruscamente. As emoções se sucederam em seu rosto como fotogramas de um filme. Surpresa, alarme, reconhecimento e, finalmente, uma mistura de gratidão e cautela. "O que aconteceu?" perguntou, se aproximando rapidamente para examinar Alice. "Eu caí correndo atrás de uma borboleta, mas o senhor me curou com um truque da avó dele", explicou Alice com a naturalidade própria das crianças, alheia à tensão que se instalara entre os adultos. Isabela olhou para Heitor com uma expressão que ele não soube interpretar totalmente. Gratidão, desconfiança, curiosidade. "Obrigada", murmurou finalmente. "Não precisava." "Era o mínimo que eu podia fazer", interrompeu Heitor suavemente. Qualquer um teria feito o mesmo. Sofia, que havia estado observando a cena com atenção, se aproximou de Heitor e o estudou atentamente. "O senhor é o senhor triste da Praça da República?"
Perguntou diretamente. Heitor sorriu apesar da tensão do momento. Sou eu, mas não estou tão triste assim. Por que o senhor está nos seguindo? A pergunta de Sofia, formulada com aquela honestidade brutal das crianças, fez Isabela se tensionar visivelmente. Heitor olhou para Isabela, buscando alguma sinalização de como deveria responder. Pela primeira vez desde o domingo, seus olhares se encontraram sem hostilidade, apenas com uma pergunta mútua sobre como lidar com uma situação que os ultrapassava a ambos. Por quê? Porque eu gosto da música de vocês. Respondeu finalmente, o que não era totalmente mentira. Foi Isabela quem, para sua surpresa, quebrou o silêncio incômodo que se seguiu. Quer um café? Tem uma confeitaria aqui perto onde eles costumam nos deixar tocar depois da apresentação do parque. Era um convite pequeno, hesitante, mas que soou como uma sinfonia completa aos ouvidos de Heitor. A confeitaria Doce Mel era exatamente o tipo de lugar que Heitor teria evitado em sua vida anterior. Pequena, aconchegante, com mesas desiguais e paredes cheias de fotos de artistas locais. Mas enquanto seguia Isabela e as gêmeas para uma mesa próxima à janela, ele se sentiu estranhamente em paz. As meninas se acomodaram imediatamente, como se fosse sua segunda casa. O garçom, um homem mais velho com barba grisalha e avental manchado de café, as cumprimentou com familiaridade. Minhas artistas favoritas, o de sempre? Sim, por favor, Manuel. E um café só para o senhor, respondeu Isabela, apontando discretamente para Heitor. Como você sabe que eu tomo café só? Perguntou Heitor, surpreso com o detalhe. Isabela esboçou um sorriso triste. Algumas coisas não mudam, imagino. As gêmeas pediram seus milkshakes de chocolate com chantilly e, enquanto esperavam, se dedicaram a colorirem uns cadernos que Manuel lhes havia trazido. Era evidente que essa rotina se repetia semanalmente, que aquela pequena confeitaria era parte integral de suas vidas. Faz muito tempo que vocês vêm aqui? Perguntou Heitor, tentando quebrar o gelo. 3 anos, respondeu Isabela. Manuel nos deixou tocar quando ninguém mais nos dava uma oportunidade. No começo, era só aos domingos à tarde, mas agora também às sextas depois do Ibirapuera. Heitor concordou, calculando mentalmente. 3 anos significava que Isabela havia começado aquela nova vida quando as meninas tinham apenas 2 anos. Ele se perguntou como teria sido para ela, uma mulher acostumada aos tribunais e às negociações corporativas, se adaptar à incerteza da vida artística. Mamãe, posso mostrar o meu desenho para o senhor? Sofia ergueu a cabeça de seu caderno, mostrando uma paisagem colorida onde se viam 3 figuras ao lado de um violão gigante. Claro, querida. Sofia se aproximou de Heitor com a naturalidade própria das crianças e lhe mostrou sua obra. Esse é o senhor, disse apontando para uma figura com chapéu. E essas somos nós. Estamos todos tocando música juntos. Heitor sentiu um nó na garganta. No desenho da menina, ele não era um estranho, mas sim parte da família musical. É lindo, Sofia. Você gosta de desenhar? Eu gosto de tudo o que tem a ver com cores, respondeu a menina. Alice prefere os números. Ela sempre conta quantas pessoas nos ouvem quando a gente canta. Hoje teve 47 pessoas, interveio Alice com orgulho, e 2 cachorros. Heitor sorriu, reconhecendo em Alice sua própria tendência a quantificar tudo. E qual foi o dia que mais gente ouviu vocês? 128, exclamaram as duas em uníssono. Foi no dia do Festival de Primavera na Praça da República, explicou Isabela. Foi um bom dia. Havia um silêncio confortável enquanto chegavam as bebidas. Heitor observou Isabela enquanto ela ajudava as meninas com seus milkshakes, notando os pequenos gestos de cuidado que ela havia aperfeiçoado durante esses anos de maternidade solo. Isabela, começou finalmente, abaixando a voz para que as meninas não pudessem ouvir por cima do ruído de suas conversas. Precisamos conversar.
Conversar de verdade. Ela o olhou por cima de sua xícara de café, e Heitor viu em seus olhos a mesma mistura de determinação e vulnerabilidade que havia caracterizado seus melhores e piores momentos durante o casamento. Eu sei, murmurou, mas não aqui, não na frente delas. Quando? Isabela hesitou, olhando para as gêmeas que estavam completamente absorvidas em seus desenhos. Aos sábados à tarde eu levo elas para a casa da minha mãe, em Ribeirão Preto. A gente poderia se encontrar aqui sábado às 5. Perfeito. Durante a hora seguinte, Heitor se deixou levar pela estranha normalidade da situação. As meninas lhe fizeram perguntas sobre tudo. Se ele tinha animais de estimação? Não. Se ele sabia tocar algum instrumento, tocar piano na infância, se ele gostava de viajar mais do que deveria. Ele respondeu com uma paciência que ele mesmo não sabia que possuía, descobrindo que conversar com crianças de 5 anos era mais complexo e gratificante do que ele havia imaginado. Sofia lhe ensinou a fazer barquinhos de papel com as guardanapos, enquanto Alice lhe explicou sua teoria sobre por que alguns números eram mais bonitos que outros. Isabela observava essas interações com uma expressão que Heitor não conseguia decifrar completamente, mas que parecia conter mais curiosidade que hostilidade. Quando chegou a hora de ir embora, as gêmeas se despediram dele com a espontaneidade que ele já estava começando a adorar. "O senhor vai vir nos ver cantar de novo?" perguntou Alice. "Se sua mãe não se importar", respondeu Heitor, olhando para Isabela. Ela concordou quase imperceptivelmente. Às quartas, a gente se apresenta na Praça Roosevelt e às sextas, no Ibirapuera. Era um convite velado, mas um convite afinal. Enquanto os via se afastarem pela rua, Heitor sentiu que algo fundamental havia mudado nele. Pela primeira vez em anos, ele tinha algo para esperar que não estava relacionado a balanços trimestrais ou estratégias de expansão. Ele tinha um encontro no sábado e 2 pequenas razões para acreditar que talvez, só talvez, nem tudo estava perdido. O homem que jurara nunca mais abrir seu coração acabara de passar a tarde mais feliz dos últimos 6 anos, colorindo desenhos e aprendendo que o número 7 era bonito porque tinha a forma de um escorregador. O sábado chegou carregado de uma chuva fina que transformava São Paulo em uma aquarela cinza. Heitor chegou ao Doce Mel, 15 minutos antes do horário combinado, nervoso como não se sentia desde suas primeiras apresentações para investidores internacionais. Ele havia trocado de roupa 3 vezes antes de sair de casa, finalmente decidindo por uma calça social escura e um suéter de cachemir azul marinho. Isabela já estava lá quando ele chegou, sentada na mesma mesa próxima à janela onde haviam estado na sexta-feira. Usava um vestido de lã bordô e tinha os cabelos presos em um coque baixo, que deixava à mostra uns pequenos brincos de prata que ele se lembrava de ter lhe dado em seu 2º aniversário de casamento. "Você chegou cedo", observou ela quando ele se aproximou. "A pontualidade é um velho hábito", respondeu Heitor, sentando-se em frente a ela. "As meninas estão bem com sua mãe?" "Elas adoram ir a Ribeirão Preto. Minha mãe as mima com doces caseiros e deixa elas ajudarem no jardim." Isabela brincou com a colher de seu café. "Acho que ela vai transformá-las nas únicas meninas de 5 anos que sabem diferenciar manjericão e orégano." A conversa casual se esgotou rapidamente e ambos se sumiram em um silêncio incômodo que se estendia entre as xícaras de café como um território inexplorado. "Isabela", começou finalmente Heitor, "preciso entender o que aconteceu. Tudo." Ela suspirou profundamente, como se estivesse se preparando para aquele momento durante toda a semana. "Por onde você quer que eu comece?" "Pela noite em que você decidiu que nosso casamento era uma falência empresarial que precisava ser liquidada? Ou pelas manhãs em que eu acordava sozinha porque você já tinha ido para o escritório?"
Ou talvez pelos jantares corporativos, onde você me apresentava como minha mulher, mas conversava comigo menos que com os garçons. As palavras caíram entre eles como cacos de vidro. Heitor sentiu cada uma como um tapa, mas também como um alívio estranho. Finalmente alguém estava lhe dizendo a verdade. Eu era jovem, Isabela, estava construindo a empresa, achava que estava fazendo por nós. Não, Heitor, você estava fazendo por você, pelo seu ego, pela sua necessidade de provar que você era melhor do que todos que te disseram que você nunca chegaria a nada. Isabela o olhou diretamente nos olhos. Eu só era um acessório bonito na sua vida perfeita. Isso não é verdade. Não? Isabela pegou o celular e procurou algo em suas fotos. Olha só isso! Mostrou uma fotografia de um baile beneficente ao qual tinham ido 6 meses antes do divórcio. Na imagem, Alexandre estava cercado de importantes empresários, sorrindo para a câmera, enquanto Isabela aparecia ao fundo, sozinha, observando a cena com uma expressão de profunda solidão. Naquela noite, continuou Isabela, fiquei 3 horas nesse baile. Você falou comigo por 10 minutos no máximo. O resto do tempo fiquei sozinha, vendo o homem que eu amava se transformar em alguém que eu não reconhecia. Alexandre estudou a fotografia, lembrando-se daquela noite. Tinha sido importante para ele. Havia fechado um contrato milionário com um cliente alemão. Mas ao ver a expressão de Isabela na imagem, percebeu que para ela tinha sido a confirmação de que havia perdido o marido muito antes de assinarem os papéis do divórcio. Quando descobri que estava grávida, continuou Isabela, já fazíamos 2 semanas que estávamos oficialmente divorciados, mas na realidade estávamos divorciados emocionalmente há meses. Mas você poderia ter insistido, poderia ter me forçado a te ouvir. Com que direito? Isabela inclinou-se para a frente e Alexandre pôde ver a dor acumulada durante anos em seus olhos. Você me expulsou da sua vida com uma frieza cirúrgica. Trocou as fechaduras da casa, tirou meu nome de todas as contas bancárias e disse a Carmen que não me passasse ligações. O que eu devia fazer? Armar um barraco no seu escritório? Implorar? Eu tinha o direito de saber que ia ser pai. E eu tinha o direito de ser tratada como uma pessoa, não como um investimento que não havia dado os resultados esperados. Isabela recostou-se na cadeira, exausta pela intensidade emocional da conversa. Alexandre, quando soube que estava grávida, o primeiro sentimento não foi alegria, foi terror. Terror de criar sozinha um filho, sim, mas também terror de que você fosse como o homem em que você se havia transformado durante o último ano do nosso casamento. E agora? Você ainda sente esse terror? Isabela o estudou por um longo momento, como se estivesse avaliando não só suas palavras, mas também os gestos, o tom de voz, a forma como ele havia interagido com as gêmeas. Não sei, admitiu finalmente. O homem que conheci na sexta-feira, que curou o joelho da Helena e que passou 1 hora pintando com as meninas, esse homem me lembra aquele de que me apaixonei há 10 anos. Mas também vi como você pode mudar quando as circunstâncias ficam difíceis. Eu mudei, Isabela. Esses 6 anos me ensinaram coisas que eu não sabia que precisava aprender. Como o quê? Alexandre hesitou, buscando as palavras adequadas. Como que toda a riqueza do mundo não vale nada se você não tem com quem compartilhar? Como que o sucesso profissional pode ser a forma mais sofisticada de fracasso pessoal? Como que fechar o coração para protegê-lo da dor também o fecha para a felicidade? Isabela permaneceu em silêncio, digerindo suas palavras. O que você quer, Alexandre? O que você espera dessa situação? Era a pergunta que ele vinha se fazendo a semana toda, mas até aquele momento não havia sido capaz de articular uma resposta honesta. Quero conhecer minhas filhas. Quero fazer parte das vidas delas, da forma que você considerar apropriada. E hesitou antes de continuar.
Quero a oportunidade de mostrar que o homem que eu era há 6 anos não sou eu agora. Isabela o olhou por um longo momento. E pela primeira vez, desde que se tinham reencontrado, Alexandre viu algo que poderia ter sido esperança em seus olhos. Tudo bem, disse finalmente, mas vamos com calma e com condições. As condições são inegociáveis, começou Isabela, tirando uma pequena agenda da bolsa. Alexandre reconheceu o gesto. Era a mesma agenda que ela usava quando era advogada para tomar notas durante negociações importantes. Alguns hábitos, aparentemente, nunca desapareciam completamente. Primeira condição: nada de presentes caros. As meninas não precisam que você as compre com brinquedos de luxo ou experiências extravagantes. O que elas precisam é consistência e presença genuína. Alexandre assentiu, embora internamente seu primeiro instinto tivesse sido exatamente esse: compensar o tempo perdido com presentes espetaculares. Segunda condição: você não vai dizer a elas que é o pai delas até que eu considere que é o momento adequado. Elas vão te conhecer como Alexandre, um amigo da mamãe, e ponto final. Essa condição doeu mais do que ele esperava, mas ele entendia a lógica por trás. Quanto tempo você calcula aqui? Não sei. Depende de como tudo vai. Pode ser 1 mês, podem ser 6. Não vou colocar a estabilidade emocional delas em risco para satisfazer sua necessidade de reconhecimento paternal. Entendido. Terceira condição: os encontros serão sempre em espaços públicos ou na minha presença. Nada de levá-las para sua casa, nada de saídas a sós, pelo menos por enquanto. Me parece razoável. Isabela o olhou surpresa com a facilidade com que ele aceitava as condições. Durante o casamento, Alexandre havia sido notoriamente péssimo negociando quando se sentia em desvantagem emocional. Quarta condição, e esta é a mais importante: se em algum momento eu sentir que sua presença é prejudicial para as meninas, acabou. Sem discussões, sem dramas, sem advogados. Você some e pronto. Alexandre sentiu um arrepio com a firmeza do tom dela, mas assentiu. E o que você consideraria prejudicial? Qualquer tentativa de mudar nossa rotina sem me consultar. Qualquer crítica sobre como estou criando elas. Qualquer sinal de que você está tentando usar seu dinheiro ou sua influência para interferir nas decisões sobre a educação ou o bem-estar delas. Isabela fez uma pausa. E qualquer regressão à pessoa que você era quando nos divorciamos. Isabela, posso te perguntar algo? Ela assentiu, fechando a agenda. Por que você está disposta a me dar essa oportunidade? Depois de tudo o que aconteceu, depois desses 6 anos, você teria todo o direito de me manter afastado. Isabela suspirou, olhando pela janela, onde a chuva havia cessado, e alguns raios de sol começavam a se infiltrar entre as nuvens. Porque as meninas merecem a oportunidade de conhecer o pai delas, se é que você realmente mudou, e porque hesitou antes de continuar. Porque apesar de tudo o que aconteceu entre nós, eu sei que no fundo você é uma boa pessoa. O problema nunca foi seu coração, Alexandre. O problema era que você o havia blindado tão bem que nem você mesmo conseguia acessá-lo. Durante os minutos seguintes, estabeleceram os detalhes práticos. Alexandre poderia se juntar às apresentações públicas delas, às quartas e sextas-feiras, sempre mantendo o papel de um amigo que gosta de música. Aos sábados à tarde, quando Isabela buscava as meninas na casa da mãe, eles poderiam se encontrar no parque para que ele passasse um tempo com elas. Uma coisa a mais, acrescentou Isabela, quando já se preparavam para ir embora. Não quero que isso afete seu trabalho a ponto de você ter uma crise e desaparecer. As meninas não entendem os altos e baixos do mundo empresarial. Já tomei providências a respeito, respondeu Alexandre. Deleguei muitas responsabilidades à minha equipe de direção. Minha presença diária no escritório já não é tão crítica como antes. Isabela o olhou com expressão cética.
Sério? O homem que costumava revisar até as contas de limpeza aprendeu a delegar? Alexandre sorriu pela primeira vez em toda a conversa. Digamos que eu tive alguns anos para refletir sobre minhas prioridades. Quando saíram do café, o sol havia conseguido se impor às nuvens, banhando as ruas úmidas de São Paulo com uma luz dourada que fazia os charcos brilharem como espelhos. Caminharam juntos até a entrada do metrô, onde Isabela pegaria o trem para Campinas. Alexandre, disse ela antes de descer as escadas, não estrague tudo. Essa é sua única chance. Ele a olhou nos olhos, vendo neles uma mistura de esperança e advertência que o comoveu profundamente. Eu não vou, eu prometo. Enquanto via Isabela desaparecer pelas escadas do metrô, Alexandre sentiu uma estranha combinação de nervosismo e emoção. Pela primeira vez em anos, ele tinha um objetivo que não estava medido em termos de lucros ou cotas de mercado. Ele tinha a oportunidade de ser pai. Na quarta-feira seguinte, quando chegou à Praça da República, viu as gêmeas de longe e sentiu algo que não havia experimentado em décadas: borboletas no estômago. Sofia o viu primeiro e fez um gesto entusiasmado com a mão. Alexandre, a mamãe disse que você viria. Era oficial. Havia começado a parte mais importante da sua vida e desta vez ele estava decidido a não estragar. 3 meses depois do primeiro encontro na Praça da Sé, Alexandre havia se tornado uma figura familiar no pequeno mundo artístico de Isabela e das gêmeas. Os frequentadores da Praça da República já o conheciam como o senhor que sempre traz churros ou o amigo da Isabela que sabe todos os nomes das canções. Era quarta-feira à tarde e Alexandre chegou pontualmente à praça com uma sacola de papel manchada de óleo que continha churros recém-feitos da confeitaria Colombo. Havia se tornado uma tradição não planejada que as meninas esperavam com entusiasmo e que Isabela tolerava com um sorriso que tentava ser severo, mas que não conseguia esconder sua ternura. Alexandre! Helena correu em direção a ele assim que o viu aparecer na esquina da rua Líbero Badaró. Você trouxe os churros com chocolate? Eu já vim alguma vez sem eles? Respondeu ele, fingindo surpresa enquanto abria a sacola para mostrar o conteúdo. Sofia se aproximou mais cautelosamente, como sempre fazia. Durante esses 3 meses, Alexandre havia aprendido a ler as personalidades distintas das gêmeas. Helena era impulsiva, extrovertida, a primeira a abraçar e a primeira a fazer perguntas diretas. Sofia era mais observadora, mais reflexiva, aquela que se fixava em detalhes que outros passavam despercebidos. Alexandre, disse Sofia enquanto pegava seu churro, por que você sempre vem sozinho? Você não tem família? A pergunta, formulada com aquela honestidade brutal que caracteriza as crianças, fez com que Isabela levantasse o olhar do violão. Durante esses meses, eles haviam conseguido estabelecer uma dinâmica confortável, mas as perguntas difíceis das meninas ainda geravam momentos de tensão. Eu tenho família, respondeu Alexandre cuidadosamente, mas moro sozinho. Às vezes as famílias estão separadas por diferentes razões. Como os pais da Clara da escola? Perguntou Helena. Ela diz que o pai dela mora em outra casa, mas que a ama do mesmo jeito. Alexandre sentiu o olhar de Isabela sobre ele, avaliando como ele lidava com essas conversas que inevitavelmente tocavam em território perigoso. Algo assim, murmurou, mudando rapidamente de assunto. Que música vocês vão cantar hoje? Durante esses 3 meses, Alexandre havia desenvolvido uma rotina que respeitava escrupulosamente as condições estabelecidas por Isabela. Chegava sempre depois de elas terem começado a apresentação, sentava-se no mesmo banco da praça, escutava atentamente, aplaudia com entusiasmo e, ao final, se aproximava para conversar um pouco antes de elas irem embora. Nunca tentava prolongar os encontros mais do que o estabelecido.
Nunca fazia sugestões sobre mudanças em seu repertório ou forma de atuar e nunca, jamais, mencionava dinheiro ou recursos que ele poderia proporcionar a elas. Mas havia algo que Isabela não sabia, algo que Alexandre havia começado a fazer de forma completamente instintiva. Ele havia começado a guardar cada detalhe desses encontros. Em seu celular, ele tinha uma pasta secreta com gravações discretas de Isabela cantando. Não para uso comercial, nem para mostrar a ninguém, simplesmente para poder ouvi-las quando voltava para casa e se confrontava com o silêncio de sua mansão em Alphaville. Ele havia aprendido de cor as canções favoritas de cada gêmea. Sabia que Helena gostava de forrós alegres e que Sofia preferia as modas de viola mais melancólicas. Também havia começado a pesquisar sobre educação infantil, lendo livros sobre psicologia do desenvolvimento e artigos sobre criação positiva. Durante as reuniões de empresa, quando seus sócios falavam de estratégias de crescimento e expansão internacional, ele pensava se Helena já havia superado o medo de cachorros grandes ou se Sofia havia conseguido decorar a música nova que Isabela vinha ensinando a elas. Alexandre, você está bem? A voz de Isabela o tirou de seus pensamentos. Você parece distante. Ele percebeu que havia estado observando-as tocar nos últimos minutos com uma expressão que provavelmente revelava mais do que ele pretendia. Estou bem. Só curtindo a música. Isabela lhe dirigiu um olhar que ele não soube interpretar totalmente. Durante esses 3 meses, entre eles, havia se desenvolvido uma comunicação estranha, feita de silêncios confortáveis e conversas superficiais que evitavam cuidadosamente os temas profundos. Mamãe, interrompeu Sofia, podemos pedir ao Alexandre para cantar com a gente? Ele tem uma boa voz. Como você sabe que eu tenho uma boa voz? Perguntou Alexandre divertido. Porque quando você acha que a gente não te ouve, você canta baixinho as músicas que já conhece. Isabela sorriu pela primeira vez, de forma completamente natural, desde que se tinham reencontrado. A Sofia está certa. Eu te vi mexendo os lábios, seguindo as letras. Alexandre se sentiu descoberto, mas de uma forma que não lhe era desconfortável. No colégio eu cantava no coral, admitiu. Faz uns 30 anos. Então você pode cantar com a gente. Helena aplaudiu emocionada. Verdade, mamãe? Isabela hesitou por um momento, mas depois assentiu. Uma música, algo que todos nós saibamos. Elas escolheram Asa Branca, uma música tradicional brasileira que Alexandre lembrava da infância. Enquanto cantava junto com Isabela e as gêmeas, sentiu algo que não havia experimentado em décadas, a sensação de pertencer a algo maior que ele mesmo. Os transeuntes pararam para ouvir, alguns começaram a aplaudir e, quando terminaram, um grupo de turistas argentinos gritou "Bravo!" e encheu a capa do violão de moedas. Foi bonito, admitiu Isabela enquanto guardavam o violão. Alexandre assentiu, sem ousar dizer o que realmente pensava, que tinha sido o momento mais feliz de sua vida adulta. Enquanto as via se afastar, como fazia todas as quartas e sextas-feiras, Alexandre sentiu a familiar mistura de satisfação e nostalgia. Ele estava construindo algo lentamente, pacientemente, mas estava construindo sobre fundamentos que ainda não sabia se eram suficientemente sólidos. O que ele não sabia era que aquele equilíbrio precário estava prestes a se abalar de uma forma que nenhum deles poderia ter previsto. O 4º mês de sua nova rotina chegou acompanhado de 2 notícias que mudariam o delicado equilíbrio que tinham construído. A primeira chegou numa terça-feira de manhã, quando Isabela recebeu uma ligação de Campinas que a fez empalidecer enquanto preparava o café da manhã das gêmeas. "O que foi, mamãe?" perguntou Sofia, percebendo imediatamente a mudança no semblante da mãe. "A vovó não está bem, querida. Vamos ter que ir vê-la depois da escola."
O que Isabela não disse às meninas era que sua mãe havia desmaiado no mercado e que os médicos haviam encontrado algumas irregularidades em seus exames que exigiam estudos mais exaustivos em um hospital particular. Estudos que custariam mais dinheiro do que Isabela tinha guardado. A segunda notícia chegou naquela mesma tarde ao escritório de Alexandre, quando Carmen entrou em seu escritório com uma expressão preocupada que ele não via desde os dias mais difíceis da crise financeira de 2008. Senhor Mendoza, houve uma falha grave de segurança nos servidores do cliente alemão. Eles vão precisar da sua atenção pessoal e imediata. Alexandre levantou o olhar dos relatórios que estava revisando, relatórios que ultimamente lhe custavam mais concentração do que o habitual, porque sua mente tendia a divagar para planos de fim de semana que incluíam parques e canções infantis. Que tipo de falha? Eles conseguiram acesso a dados financeiros confidenciais. O CEO está voando de Munique para se encontrar com você amanhã de manhã. Ele disse que se não resolvermos isso nas próximas 48 horas, eles vão rescindir o contrato e processar por danos. Alexandre sentiu o familiar nó no estômago que acompanhava as crises empresariais. Aquele contrato representava 30% da receita anual de sua empresa. Perder aquele contrato não só significaria uma perda econômica catastrófica, mas também danificaria irreparavelmente sua reputação no mercado europeu. Cancela todas as minhas reuniões desta semana, disse automaticamente, ativando o modo crise que havia dominado durante décadas. Mas então ele parou. Era quarta-feira. Ele tinha um compromisso na Praça da República. As gêmeas esperariam vê-lo, com seus churros e seu sorriso, e sua ausência sem explicação as confundiria e as machucaria. Carmen, a que horas chega o voo do Müller? Às 10 horas da manhã de quinta-feira. Perfeito, agende a reunião para as 11. Esta tarde tenho um compromisso que não posso cancelar. Carmen o olhou surpresa. Em todos os anos que trabalhava com ele, Alexandre jamais havia anteposto um compromisso pessoal a uma crise empresarial. Naquela tarde, quando chegou à Praça da República, encontrou Isabela guardando o violão com movimentos nervosos e as gêmeas sentadas em silêncio no banco, com uma expressão inusitadamente séria. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou imediatamente. "Minha mãe está no hospital", respondeu Isabela sem rodeios. "Eles precisam fazer exames, mas o SUS tem uma fila de espera de 3 meses. Se quisermos fazer em um hospital particular..." Parou, claramente desconfortável por estar discutindo dinheiro na frente dele. "Isabela, se você precisar de ajuda..." "Não." A resposta foi tão rápida e firme que as meninas levantaram o olhar. "Não podemos aceitar seu dinheiro. É uma das regras não escritas deste nosso acordo." Alexandre sentiu a frustração de ter os recursos para solucionar o problema, mas não a permissão para usá-los. Durante esses meses, ele havia aprendido a respeitar o orgulho de Isabela, mas vê-la lutar com algo que ele poderia resolver com uma simples transferência bancária lhe parecia quase fisicamente doloroso. E se não fosse um presente? E se fosse um empréstimo? "Alexandre, por favor, não complica as coisas." Helena, que havia estado ouvindo a conversa com a atenção concentrada que reservava para os assuntos importantes, se aproximou de Alexandre. "Você pode curar a vovó como curou meu joelho?" A pergunta inocente atravessou o coração de Alexandre como uma flecha. "Eu gostaria de poder fazer isso, pequena. Mas os adultos às vezes têm feridas que precisam de médicos especiais." Naquela noite, Alexandre ficou acordado até tarde, alternando entre o preparo para a reunião crucial do dia seguinte e a busca por formas de ajudar Isabela que não violassem seus princípios. Quando finalmente dormiu, foi com a incômoda certeza de que sua vida cuidadosamente compartimentada estava prestes a desabar em uma série de decisões impossíveis. No dia seguinte, ele teria que salvar sua empresa.
Mas também teria que encontrar uma forma de ajudar a mulher que amava e as filhas que estava apenas começando a conhecer, sem destruir a frágil confiança que haviam construído juntos. A reunião com Herr Müller durou 6 horas tensas, em que Alexandre desdobrou toda a sua experiência negociadora para salvar o contrato mais importante de sua empresa. Quando finalmente o CEO alemão concordou em dar a eles mais uma semana para solucionar a falha de segurança, Alexandre sentiu o esgotamento de alguém que havia acabado de lutar pela sua sobrevivência profissional. Carmen, preciso que coordene com a equipe técnica. Vamos trabalhar 24 horas por dia até resolver isso, disse ele, enquanto afrouxava a gravata que o havia estrangulado a manhã toda. E seu compromisso desta tarde? Alexandre olhou para o relógio. Eram 4h30. Em meia hora, ele deveria estar no Parque do Ibirapuera para a apresentação de sextas-feiras. As gêmeas estariam esperando-o, e depois da conversa de ontem sobre a avó doente, sua ausência seria especialmente dolorosa. Eu vou, mas só 1 hora. Depois volto e não me movo daqui até segunda-feira. Carmen assentiu, embora sua expressão dissesse claramente que ela achava que seu chefe havia perdido a cabeça. Quando chegou ao espelho d'água, encontrou uma cena que não esperava. Isabela estava cantando, mas sua voz soava forçada, como se estivesse contendo lágrimas. As gêmeas estavam sentadas ao lado dela, mas havia uma tristeza palpável no pequeno grupo que contrastava violentamente com a alegria habitual de suas apresentações. Ele se aproximou discretamente e pôde ouvir fragmentos de uma conversa telefônica que Isabela havia acabado de terminar. Não, mãe, não se preocupe com o dinheiro. Já vamos encontrar uma forma. Sim, na segunda-feira vamos te ver de novo. Quando Isabela o viu se aproximar, tentou se recompor, mas era evidente que ela havia estado chorando. Oi, Alexandre, eu achava que você não viria. Eu sempre venho, respondeu ele, e percebeu que era verdade. Em 4 meses, ele não havia faltado nenhuma vez. Como está sua mãe? Os médicos querem fazer mais exames. Dizem que pode ser algo sério, mas que quanto antes for tratado, melhor. Isabela fez uma pausa, lutando com seu orgulho. O problema é que no SUS ela vai ter que esperar, e no particular, custa dinheiro que você não tem. Exato. Sofia se aproximou de Alexandre e segurou sua mão com aquela confiança que havia desenvolvido durante esses meses. Alexandre, você conhece médicos bons? A mamãe disse que tem médicos que podem curar a vovó mais rápido, mas são em lugares muito caros. Alexandre se ajoelhou para ficar na altura da menina, sentindo o peso da responsabilidade de responder corretamente. Sim, eu conheço médicos muito bons, Sofia, e os médicos te dariam ouvidos se você pedisse a eles para curarem a vovó. A pergunta, formulada com aquela lógica simples, mas demolidora das crianças, colocou Alexandre em uma situação impossível. Ele olhou para Isabela, buscando algum sinal do que deveria responder. Sofia, as coisas dos adultos são complicadas, interrompeu Isabela. Nem sempre se pode, mas se o Alexandre pode ajudar, por que ele não ajuda? Helena havia se juntado à conversa com aquela teimosia que caracterizava seus 5 anos. Na escola, a gente aprende que tem que ajudar as pessoas que a gente gosta. Alexandre sentiu que estava no momento mais importante desses 4 meses. Ele podia seguir as regras, respeitar o orgulho de Isabela e manter o delicado equilíbrio que haviam construído. Ou podia arriscar tudo para fazer o que era certo. Isabela, posso conversar com você um pouco? A sós. Ela assentiu e pediu às meninas que fossem brincar perto do lago enquanto eles conversavam. Me escuta bem, começou Alexandre quando ficaram sozinhos. Sua mãe precisa de atendimento médico imediato. Eu tenho os recursos para providenciá-lo. E você tem uma regra que diz que não pode aceitar minha ajuda. Alexandre, deixa eu terminar. Durante esses 4 meses, eu respeitei suas regras porque eu entendia
que você precisava manter o controle. Mas há momentos na vida em que as regras se tornam mais importantes do que as pessoas, e esse é um erro que eu já cometi uma vez. Isabela o olhou com uma mistura de surpresa e algo que poderia ter sido admiração. O que você está propondo? Uma aliança. Não um resgate, não caridade. Uma aliança entre duas pessoas que compartilham algo importante, o bem-estar daquelas duas meninas e da avó que as adora. E o que você ganha com essa aliança? Alexandre hesitou por um momento antes de responder, sabendo que sua resposta mudaria irreversivelmente a natureza de seu relacionamento. A possibilidade de fazer parte de uma família, a oportunidade de minhas filhas saberem que seu pai é alguém em quem elas podem confiar quando as coisas ficam difíceis. Isabela ficou em silêncio por um longo momento, observando as gêmeas que brincavam perto do lago, alheias ao drama que se desenvolvia entre os adultos. Tudo bem, disse finalmente, mas com uma nova condição. Isso significa que nós não somos mais apenas conhecidos. Se eu aceitar sua ajuda, você terá que estar preparado para as consequências. Para tudo o que isso implica. Alexandre assentiu, entendendo perfeitamente que eles acabaram de cruzar uma linha da qual não haveria volta. Na segunda-feira de manhã, enquanto a mãe de Isabela era atendida pela melhor equipe de oncologistas de São Paulo em uma clínica particular na Avenida Paulista, Alexandre estava em seu escritório resolvendo a crise de segurança mais complexa de sua carreira profissional. Ele havia dormido 3 horas no total durante o fim de semana, mas pela primeira vez em anos, o esgotamento não se devia unicamente ao trabalho. O domingo havia sido diferente. Pela primeira vez, ele havia passado o dia todo com Isabela e as gêmeas. Eles tinham ido juntos ao hospital visitar a avó, haviam almoçado em um pequeno restaurante perto de Campinas e à tarde tinham voltado para São Paulo no carro de Alexandre. Durante o trajeto, algo havia mudado. As gêmeas, que até então haviam aceitado Alexandre como o amigo da mamãe que traz churros, começaram a fazer perguntas mais diretas. Alexandre, havia dito Helena do banco de trás, por que você tem os mesmos olhos que a gente? A pergunta havia caído no carro como uma bomba silenciosa. Isabela havia virado a cabeça para olhar Alexandre, e ele havia sentido que chegara o momento que vinha temendo e desejando ao mesmo tempo por 5 meses. Às vezes, as pessoas se parecem sem serem família, havia respondido Isabela rapidamente, mas sua voz soava forçada. Não, havia insistido Sofia com aquela perspicácia que a caracterizava. Não é só que se parece, é igual às fotos do álbum da mamãe. Que álbum? Havia perguntado Alexandre, genuinamente curioso. O álbum onde você sai com a mamãe quando vocês eram mais jovens, havia explicado Helena com naturalidade. A mamãe não sabia que a gente tinha visto, mas está na gaveta de cima da cômoda dela. Isabela havia empalidecido. Meninas, vocês não deveriam ter remexido nas minhas coisas. Mas mamãe, havia interrompido Sofia, por que você não nos disse que o Alexandre aparecia nas fotos? É que você o conhecia de antes? Alexandre havia parado o carro na beira da rodovia, incapaz de dirigir enquanto processava a informação. Isabela havia guardado fotografias do casamento deles e as meninas as haviam visto. Eu acho que é hora de nós conversarmos, havia dito, olhando para Isabela com uma mistura de ternura e determinação. Agora, enquanto revisava os códigos de segurança que sua equipe havia estado depurando a noite toda, Alexandre não conseguia parar de pensar na conversa que eles tiveram naquele restaurante de beira de estrada, onde pararam para conversar tranquilamente. Isabela havia decidido contar a verdade para as gêmeas, mas de uma forma adaptada à idade delas. Meninas, havia começado, pegando as mãos das duas enquanto Alexandre as observava com o coração na mão. O Alexandre não é só um amigo da mamãe. Ele é o papai de vocês. O silêncio que se seguiu havia durado apenas alguns segundos,
mas para Alexandre pareceu eterno. Nosso papai de verdade? Havia perguntado Helena, olhando alternadamente para Isabela e Alexandre. Sim, o papai de vocês de verdade. Mas por que ele não morava com a gente? A pergunta de Sofia havia ido direto ao cerne da questão. Por que a mamãe e o papai? Às vezes os adultos têm problemas e precisam morar separados, mas isso não significa que não os amo. Helena havia se virado para Alexandre com aquela franqueza que ele já adorava. Você nos ama mais do que vocês podem imaginar, havia respondido ele, e havia sido a primeira vez em 5 meses que ele havia conseguido dizer aquelas palavras. E por que você não nos disse antes? Havia insistido Sofia, porque precisávamos nos conhecer primeiro, para garantir que nos daríamos bem. E nos damos bem? Perguntou Helena. O que vocês acham? As duas meninas se olharam com aquela comunicação telepática que só gêmeas têm, e então assentiram solenemente. Nos damos bem, declarou Helena, mas temos condições. Alessandro sorriu apesar da tensão. Que condições? Primeira condição, começou Sofia, imitando o tom sério que Isabela usava para conversas importantes. Você tem que continuar trazendo churros. Segunda condição, acrescentou Helena. Você tem que aprender a tocar violão para poder cantar melhor com a gente. Terceira condição, continuou Sofia. Você tem que prometer que não vai embora de novo. A última condição atravessou o coração de Alessandro como uma lança. Ele se ajoelhou perto da mesa para ficar na altura das meninas. Prometo que não vou mais embora, aconteça o que acontecer. E foi naquele momento, enquanto suas filhas o abraçavam pela primeira vez, sabendo quem ele realmente era, que Alessandro compreendeu que toda a sua vida anterior tinha sido apenas um ensaio para este momento. Agora, em seu escritório, enquanto seu telefone tocava sem parar com ligações de clientes preocupados, Alessandro tomou uma decisão que teria sido impensável 6 meses atrás. Atendeu o telefone e ligou para Carmen. Carmen, marque uma reunião de sócios para amanhã. É hora de falar sobre uma reestruturação da empresa. Era hora de criar uma vida onde suas filhas pudessem ser sua prioridade, não uma distração da qual ele precisasse se desculpar. A reestruturação da empresa se mostrou mais complexa do que Alessandro havia previsto, mas também mais libertadora. Durante as semanas seguintes, enquanto delegava responsabilidades operacionais para sua equipe de direção e redefinia seu papel como presidente executivo em vez de diretor-geral, ele descobriu algo surpreendente. A empresa funcionava melhor sem sua microgestão constante. Senhor Mendoza, disse Carmen durante uma de suas reuniões semanais, os índices de produtividade aumentaram 15% desde que implementamos a nova estrutura. A equipe parece mais motivada quando tem autonomia real para tomar decisões. Alessandro sorriu ironicamente. Ele havia precisado de 42 anos para aprender que delegar não era sinônimo de perder o controle, mas sim de multiplicar as capacidades. Enquanto isso, seu relacionamento com Isabela e as gêmeas havia evoluído para algo que nenhum dos dois havia esperado quando estabeleceram aquelas primeiras condições em O Canto das Musas. Já não eram encontros programados em espaços públicos. Agora, Alessandro passava os fins de semana completos com elas, às vezes no pequeno apartamento em Ipanema, outras vezes em sua mansão em Alphaville. As gêmeas haviam aceitado a nova realidade com aquela adaptabilidade natural das crianças, mas também com perguntas constantes que mantinham os adultos alertas. Papai, disse Helena num sábado de manhã, enquanto tomavam café juntos na cozinha de Isabela. Por que sua casa é tão grande se você mora sozinho? Porque eu a comprei quando pensava que ia enchê-la de família, respondeu Alessandro sem pensar, e a honestidade de sua resposta surpreendeu até Isabela. E agora que você já tem família, você vai enchê-la?
Perguntou Sofia com aquela lógica implacável que a caracterizava. Alessandro olhou para Isabela, procurando algum sinal sobre como responder. Durante essas semanas, eles haviam evitado cuidadosamente falar sobre o futuro, construindo seu novo relacionamento dia a dia, sem ousar planejar além do fim de semana seguinte. Isso depende, respondeu finalmente. Vocês gostariam que enchêssemos a casa? A gente poderia ter um jardim grande onde plantar flores como a avó? Perguntou Helena. E um quarto só para música onde a mamãe pode ensaiar? Acrescentou Sofia. E balanços, declarou Helena definitivamente. Tem que ter balanços. Isabela ouviu a conversa com um sorriso que tentava ser casual, mas Alessandro percebeu como suas mãos tremiam levemente enquanto preparava o café. Naquela mesma tarde, enquanto as gêmeas brincavam no Parque Ibirapuera, Alessandro e Isabela tiveram a conversa que vinham evitando há semanas. No que estamos pensando, Alessandro? Perguntou ela, enquanto observavam as meninas se balançarem. 6 meses atrás, a gente não se falava e agora estamos agindo como uma família, completou ele. Você está com medo? Estou aterrorizada, admitiu Isabela. Mas não pelas razões que você pensa. Do que você tem medo, então? Tenho medo de me apaixonar por você de novo. Tenho medo das meninas se acostumarem a ter você e depois algo dar errado. Tenho medo. Ela fez uma pausa, lutando com as palavras. Tenho medo de que desta vez tenhamos tanto a perder que não sobrevivamos a um fracasso. Alessandro pegou sua mão, entrelaçando seus dedos com os dela. Isabela, não posso te prometer que serei perfeito. Esses meses me mostraram que ainda tenho muito a aprender sobre ser pai, sobre ser parceiro, sobre fazer parte de algo maior que meu ego. Mas posso te prometer que nunca mais colocarei nada acima desta família. Nem mesmo a empresa. A empresa existe para nos dar segurança e liberdade. No dia em que ela se transformar em algo que me afaste de vocês, eu a vendo. Isabela o olhou com uma expressão que ele não via desde os primeiros dias de seu casamento. Esperança pura e sem defesas. As meninas estão perguntando quando você vai se mudar oficialmente para casa, murmurou ela. E o que você disse a elas? Que é uma decisão que temos que tomar juntos, os 4. Naquela noite, durante o jantar no apartamento em Ipanema, as gêmeas levantaram a questão com aquela franqueza direta que caracterizava todas as conversas importantes naquela família. Papai, começou Sofia, quando você vai morar com a gente para sempre? Vocês gostariam que eu morasse com vocês para sempre? Perguntou Alessandro. Sim, exclamaram as duas em uníssono. E você, mamãe? Helena dirigiu a pergunta a Isabela com aquela perspicácia que às vezes era incômoda. Você quer que o papai more com a gente? Isabela olhou para Alessandro e em seus olhos ele viu o reflexo de seus próprios medos e esperanças. Sim, sussurrou ela. Sim, eu quero. E assim, numa mesa de cozinha cercada por restos de espaguete e desenhos infantis, eles tomaram a decisão mais importante de suas vidas. Voltar a ser uma família, mas desta vez construindo sobre fundamentos mais sólidos, feitos de compreensão, respeito e a sabedoria que só se ganha através da perda. Outubro chegou ao Rio de Janeiro, pintando as árvores do Parque Ibirapuera de dourado e avermelhado, e com ele chegou também uma oportunidade que mudaria tudo mais uma vez. Isabela recebeu uma ligação que esperava há anos. O Festival Internacional de Música Popular Brasileira queria incluí-la em sua programação de novembro, em Salvador. É a oportunidade da minha vida, explicou a Alessandro naquela mesma noite, enquanto as gêmeas dormiam em seu novo quarto, na mansão em Alphaville. Eles já viviam juntos há 3 semanas. E a casa, que antes era um mausoléu ao sucesso empresarial, se havia transformado num lar cheio de risos, música e brinquedos espalhados. Quanto tempo você ficaria fora? Perguntou Alessandro, embora pelo tom fosse evidente que ele já temia a resposta.
Uma semana para o festival, mas depois existe a possibilidade de uma turnê pela Europa. 3 meses pela França, Itália, Alemanha. Um empresário artístico quer promover a música popular brasileira e eu seria a artista principal. Alessandro sentiu um frio familiar no estômago, o mesmo que havia experimentado anos atrás, quando as oportunidades profissionais se transformavam em ameaças para sua vida pessoal. E as meninas? Elas poderiam ir comigo. Há outros artistas que viajam com suas famílias. Seria uma experiência incrível para elas. Mas havia algo na voz de Isabela que sugeria que aquela não era toda a história. Alessandro a conhecia o suficiente para saber quando havia informações que ela não estava compartilhando. Isabela, o que mais tem? Ela suspirou, sentando-se no sofá, onde apenas algumas semanas antes, as gêmeas haviam construído um forte com almofadas. O empresário não tem certeza de que uma cantora com responsabilidades familiares pode dedicar o tempo e a energia necessários para fazer a turnê com sucesso. Ele sugeriu que seria melhor se eu pudesse viajar sozinha, pelo menos durante esta primeira oportunidade. O quarto ficou cheio de um silêncio pesado. Alessandro sentiu que estava se enfrentando à prova definitiva de tudo o que havia aprendido durante esses meses. O velho Alessandro teria começado imediatamente a calcular prós e contras, a buscar formas de controlar a situação, a propor alternativas que minimizassem os riscos para ele. "O que você quer fazer?" perguntou finalmente. "Não sei", admitiu Isabela. "Há um ano eu teria agarrado a primeira oportunidade sem pensar 2 vezes. Mas agora tenho muito mais a considerar." "Você está falando das meninas?" "Estou falando de nós, desta família que construímos. De você." Ela se virou para olhá-lo diretamente. "Alessandro, durante 6 anos criei as meninas sozinha, lutei pela minha carreira sozinha, tomei todas as decisões importantes sozinha. Pela primeira vez em muito tempo, não preciso fazer isso sozinha. Mas isso também significa que minhas decisões afetam vocês." Alessandro se aproximou dela e tomou suas mãos, percebendo como elas tremiam levemente. "Isabela, posso te contar algo que aprendi muito tarde no meu primeiro casamento?" Ela assentiu. "Aprendi que amor de verdade não é tentar reter alguém. Amor de verdade é dar a ela asas para voar, sabendo que se ela realmente te ama, ela encontrará a forma de voltar para você." Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. "Você está me dizendo para ir?" "Estou te dizendo para fazer o que você precisa fazer para ser feliz. E estou prometendo que as meninas e eu estaremos aqui quando você voltar. E se a turnê se estender? E se surgirem mais oportunidades? E se..." "Isabela", interrompeu-a suavemente. 6 meses atrás, eu ficava aterrorizado com a ideia de perder o controle sobre qualquer aspecto da minha vida. Agora aprendi que o único controle real que temos é sobre nossas próprias ações e decisões. Não posso controlar o que vai acontecer no futuro, mas posso escolher confiar em nós." Naquela noite, Isabela tomou sua decisão. Ela aceitaria ir ao festival em Salvador, mas com uma condição: Alessandro e as gêmeas a acompanhariam. Depois do festival, avaliariam juntos a proposta da turnê europeia. "Você tem certeza de que pode deixar a empresa por uma semana?" perguntou ela enquanto faziam as malas. Alessandro sorriu, lembrando-se do homem que havia sido apenas 1 ano atrás. "A empresa sobreviveu 30 anos antes de eu fundá-la e sobreviverá perfeitamente sem mim durante uma semana. Além disso", acrescentou, abraçando-a pela cintura, "minhas prioridades mudaram." Foi então, enquanto preparavam juntos a viagem para Salvador, que Alessandro compreendeu que havia chegado ao momento mais importante de sua nova vida. Não se tratava apenas de apoiar a carreira de Isabela,
Era sobre demonstrar que ele havia aprendido a equilibrar o amor com a liberdade, a segurança com a aventura, o compromisso com o crescimento pessoal. O homem que havia jurado nunca mais abrir seu coração se preparava para seu maior ato de coragem. Confiar completamente no amor, sem garantias, sem seguros, sem redes de proteção. Só com a fé em que algumas coisas na vida valem a pena o risco de perder tudo. Salvador os recebeu com um sol dourado que banhava os pátios do Pelourinho e o perfume de jasmim que flutuava no ar como uma promessa. O Festival Internacional de Música Popular Brasileira havia transformado a cidade num palco onde as tradições de meio mundo se encontravam em praças e teatros. Isabela estava nervosa como Alessandro nunca a havia visto. Durante os ensaios anteriores à sua apresentação, ele observava das poltronas do Teatro Castro Alves, com as gêmeas dormindo em seus braços, fascinado por ver a mulher que amava brilhar no palco que sempre havia merecido. "Papai", murmurou Sofia, meio dormida, "a mamãe está cantando para todas essas pessoas?" "Sim, pequena, e está fazendo maravilhosamente." Helena acordou ao ouvir as vozes. "A gente pode aplaudir muito forte quando ela terminar. Podemos aplaudir o mais forte que quisermos." Na noite da apresentação, Isabela subiu ao palco com um vestido de renda azul marinho que Alessandro a havia visto escolher naquela manhã com mãos trêmulas. Mas quando começou a cantar, todo o nervosismo desapareceu. Sua voz encheu o teatro com uma paixão e uma técnica que fizeram o público se levantar antes que terminasse a primeira música. Alessandro sentiu uma mistura de orgulho e algo mais profundo. A compreensão absoluta de que estava apaixonado não apenas por Isabela, a mãe, não apenas por Isabela, a mulher que havia construído uma vida com ele, mas por Isabela, a artista, a mulher que havia perseguido seus sonhos, apesar de todos os obstáculos. Quando terminou sua apresentação com uma música que havia composto para as gêmeas, o teatro explodiu em aplausos. De seu camarote, Alessandro viu como vários empresários artísticos se aproximavam do palco, como os organizadores do festival a parabenizavam efusivamente, como o mundo das oportunidades se abria diante dela como um leque de possibilidades. Após o show, na pequena festa que os artistas organizaram num bar em Pelourinho, Isabela se aproximou dele com os olhos brilhando de emoção e cansaço. "Você viu as ofertas que me fizeram?" perguntou ela, mostrando vários cartões de visita. Turnês pela Europa, contratos discográficos, até uma proposta para gravar um documentário sobre música popular brasileira. "É incrível, Isabela. Você merece tudo." Ela o olhou com uma expressão que ele demorou um momento para reconhecer. Era a mesma expressão que ela tinha na noite em que pediu-lhe em casamento anos atrás. "Alessandro, tem algo que quero te perguntar." "Diga, você casaria comigo?" A pergunta o pegou completamente de surpresa. "O quê? Eu sei que parece loucura. Eu sei que acabamos de começar essa nova fase, mas..." Isabela tomou suas mãos com aquela determinação que ele conhecia tão bem. "Esta noite, ali em cima no palco, eu percebi algo. Todas essas oportunidades, toda essa música, tudo o que sempre quis conseguir, não significa nada se não tenho com quem compartilhar. Isabela, deixa eu terminar. Eu quero a turnê europeia, eu quero o contrato discográfico, eu quero tudo. Mas eu quero com você, eu quero com as meninas. Eu quero que você venha comigo para Paris, Roma e Berlim. Eu quero que as gêmeas cresçam, vendo que se pode ter uma família e perseguir os sonhos ao mesmo tempo." Alessandro sentiu que o coração ia saltar do peito. "Você tem certeza? Significaria mudar completamente nossas vidas, deixar o Rio, morar em hotéis e ônibus." "Tenho certeza. Mas somente se você também estiver." Alessandro olhou para onde as gêmeas brincavam com outras crianças do festival. Depois olhou para Isabela, radiante com o sucesso e a felicidade,
E soube que sua resposta o havia esperado durante todo o caminho que os havia levado até aquele momento. Sim, disse simplesmente. Sim, eu me casarei com você. E sim, iremos para a Europa. E sim, construiremos uma vida tão extraordinária quanto você. Isabela se lançou em seus braços com uma risada que soou como música. 6 meses depois, numa pequena cerimônia no jardim da casa em Alphaville, onde agora cresciam as flores que Helena havia plantado e onde Sofia havia conseguido os balanços que pedira, Alessandro e Isabela se casaram pela segunda vez. Desta vez, com as gêmeas como madrinhas e com a promessa de que nunca mais deixariam que o medo fosse mais forte que o amor. A turnê europeia foi um sucesso retumbante. As gêmeas aprenderam francês básico, italiano para pedir sorvete e alemão o suficiente para dizer obrigado após cada show. Alessandro dirigia sua empresa de cafés de Montmartre e hotéis de Florença, descobrindo que o sucesso tinha um sabor completamente diferente quando compartilhado com as pessoas certas. Na última noite da turnê, num pequeno teatro de Munique, onde Isabela cantara para uma plateia que a havia ovacionado por 10 minutos, as gêmeas adormeceram no camarim, enquanto seus pais arrumavam os últimos figurinos. "Sabe o quê?", disse Alessandro a Isabela, enquanto fechava a última mala. "O quê? Acho que quebrei minha promessa mais importante." Isabela o olhou curiosa. "Qual?" "A promessa de nunca mais me apaixonar." Isabela sorriu, aproximando-se para abraçá-lo. "E você se arrepende?" Alessandro olhou para suas filhas dormindo. Olhou para a mulher que havia transformado sua vida de uma equação matemática numa sinfonia. E sentiu uma paz que não sabia que era possível. "Foi a melhor decisão que tomei na minha vida." Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.